Olá, muito prazer. Meu nome é Ludmila Leão, sou diretora do Estúdio de Dança Movimente. E se você está assistindo esse vídeo, é porque é uma nova aluna ou novo aluno da nossa escola ou responsável por uma nova aluna da escola. Então, quero apresentar um pouquinho da minha história, da história do Estúdio Movimente e também da estrutura do nosso contrato antes que você o assine. Eu sou formada pelo Palácio das Artes, educadora física pela UENG, pós-graduada em Dança Consciência Corporal, Dança na Educação e também estou fazendo agora uma última pós, a minha última pós é em Neuropsicopedagogia. Tem muitas experiências a compartilhar que tem a ver com o que o propósito do estúdio apresenta para você, novo aluno, nova aluna ou pai, mãe responsável. Sim, por que eu quero te contar essa história? Porque toda a trajetória minha de vida como bailarina, como professora, como educadora, tem a ver com a estrutura que nós hoje apresentamos para você. O Estúdio de Dança Movimente, há mais de 12 anos, tem uma visão de escola de artes. E é por isso que nós temos um contrato de 12 parcelas. Essa estrutura de escola é como uma estrutura de escola de educação básica, seguindo o mesmo calendário, mas também temos toda a organização de conteúdos e por isso quero apresentar como funciona para você. Na minha experiência como professora e como bailarina, eu descobri que, além do lado performicista da dança, nós temos também a dança como uma ferramenta, não só a dança, mas o teatro e várias outras manifestações artísticas, em seus conteúdos, eles são uma ferramenta para que nós possamos ajudar no processo de desenvolvimento humano, seja de uma criança, de um adolescente e até mesmo de um adulto. Principalmente nos dias de hoje, onde a nossa comunicação, a nossa forma de expressão, de interiorizar e de externalizar o que sentimos, o que pensamos. Então, essa é uma necessidade que o Estúdio Movimente quer atender. Seja na dança ou no teatro, que é o que nós trazemos como conteúdo aqui na escola, nós temos um contrato de 12 parcelas e nesse contrato nós temos o formato simples e o formato de fidelidade. Ambos para te atender da melhor forma. Sendo que no contrato simples você tem uma parcela mais cara, mais dentro do valor do curso, não é que ela é cara, é o valor que aquele curso precisa para que seja funcional na escola. E no contrato de fidelidade a gente tem uma parcela com desconto. No contrato simples, que nós direcionamos geralmente para quem não tem certeza se vai continuar, ficar nesse período de 12 parcelas de um ano, principalmente as crianças que são tão volúveis nas suas escolhas, nós temos a possibilidade de interrupção desse contrato, independente do tempo dele. Mesmo assim, nós pedimos para que esse contrato seja rescindido com 30 dias de antecedência, ou seja, se você acabou de fazer o pagamento da sua parcela deste mês, você já avisa para que na parcela anterior ele seja cancelado e essa parcela seja interrompida. Já no contrato de fidelidade, ele também tem essa mesma cláusula de avisar com 30 dias de antecedência e nós pedimos, para que essa pessoa avalie o tempo de contrato dela, pois essa multa rescisória que nós temos, que nada mais é do que a devolução do desconto que nós demos para que essa pessoa permaneça durante todo o tempo de contrato, esse desconto ele é devolvido. Então, se ela interrompe nas primeiras parcelas, ela devolve 10% das parcelas restantes em forma de multa rescisória, ou se nas últimas parcelas ela vai devolver 80% do número de parcelas que ela tem em contrato ainda, ok? E por que nós fazemos dessa forma?
Voltando na questão da expressão, de como a dança, a arte, o teatro vai funcionar como uma forma de desenvolvimento pessoal humano de cada pessoa. Porque neste 1 ano, nós consideramos que essa pessoa vai passar por um conteúdo e uma forma de aplicação e avaliação desse conteúdo, onde esse desenvolvimento ele acaba se fixando, se resumindo naquele 1 ano. Aí depois ela decide se ela vai para mais 1 ano de contrato com a gente. Então, nesse 1 ano, nós temos vários eventos, várias avaliações e eu vou colocar aqui um pouquinho para você sobre isso. Voltando um pouquinho sobre o contrato, nós temos uma multa de vencimento, que é todo dia 10, né, de cada mês. Essa multa é referente àquela multa contratual, né, de todos os tipos de contrato de serviço, de prestação de serviço, que é 0,33, você pode conferir aí no seu contrato. E também temos uma cláusula de autorização de uso de imagem, tá? Para que tenhamos as imagens tanto aqui da escola, né, do dia a dia da escola, para Instagram, para os próprios pais, né, a gente, principalmente para o Baby Balé, a gente tem algum exercício que a gente acha interessante, a gente já compartilha com os pais no grupo e também para os nossos eventos, tá? Então, entrando nessa estrutura anual que tem a ver com toda a minha carreira, né, toda a minha formação como bailarina, a gente tem inicialmente um curso de férias no mês de janeiro. No mês de fevereiro em diante, nós temos 2 a 3 meses de conteúdo, onde nós vamos aplicando o conteúdo da dança, do teatro, independente de cada modalidade. E logo em seguida a gente começa com um processo que é o processo da mostra. Esse processo, na minha época, no Palácio das Artes, ele era ainda é chamado de mostra coreográfica. Essa mostra faz com que os alunos criem e tenham um contato diferenciado do que geralmente as outras escolas ou academias colocam. Não são os alunos, os professores que vão criar a coreografia, mas sim os próprios alunos. Então, de início, nós damos início a um processo que o aluno ele vai lidar com aquele conteúdo e trazendo um tema, né, que geralmente toda mostra a gente tem um tema de algo que a gente quer trabalhar com aqueles alunos. Dentro desse tema eles vão criar, a partir do nome das suas coreografias, das suas vivências, das suas bagagens ou de dinâmicas feitas pelos professores, cada aluno vai criar a sua coreografia ou cena, no caso do teatro, independente da idade. Então até mesmo Baby Balé, essas crianças vão falar sobre aquele tema, elas vão se expressar, elas vão conversar sobre aquilo ali. E o professor, ele funciona como um facilitador. Ele vai colocando cada pecinha, montando um quebra-cabeça que a gente mostra como resultado nesse evento que chamamos de mostra coreográfica, que é no primeiro semestre, tá? Geralmente na primeira ou segunda semana de julho. Ok? E assim, o aluno, ele criando sua cena, sua coreografia, nós já apresentamos o aluno que a dança, a arte, o teatro, ele é uma forma de expressão, é uma forma de linguagem. Nós estamos dizendo algo, estamos nos apropriando, né? No caso, não de palavras, no caso da dança, mas sim de movimentos, e no caso do teatro, de recortes, de cenas, de ferramentas, onde nós expressamos aquilo que nós queremos expressar. No segundo semestre, nós temos o espetáculo. O processo do espetáculo já é o inverso do processo da mostra, já para que o aluno tenha um entendimento que ele disse algo, né, se expressou daquela forma na mostra. No espetáculo, o professor, nossa equipe, vai pegar aquele conteúdo e vai reelaborar. Sim, agora são os professores que criam aquela cena, aquela coreografia,
e transforma no espetáculo. Assim, o aluno, ele desenvolve segurança em se expressar, ele entende o seu lugar de fala, ele entende o lugar de fala do outro, ele se sente validado e também ele começa a compreender quais são as ferramentas da produção cultural, independente da modalidade, baby, balé, independente da idade, eles começam a entender que eles podem produzir, se transformar em artistas e ter um lugar de fala através da arte, ok? Então espero que você tenha entendido esses dois eventos. No final do primeiro semestre, antes ou depois da mostra, e no final do segundo semestre, geralmente depois do espetáculo, nós temos a avaliação pedagógica. O que é a avaliação pedagógica? É um dia marcado no nosso calendário, onde nós organizamos uma aula para ser elaborada pelo professor e avaliada, seja pelo professor ou por uma banca, um professor convidado, tá? Nessa avaliação, nossos alunos são não só avaliados em relação ao nosso conteúdo, né? Aquilo que ele está aprendendo dentro de sala, né? Na aula de balé, de jazz, ou de teatro, ou de dança contemporânea, mas também o seu comportamento, ou seja, dentro dessa avaliação nós damos esse boletim, né? Trazemos para os pais ou para o aluno adulto, onde nós temos os aspectos instrutivos e os aspectos informativos. Os aspectos instrutivos, eles são aqueles aspectos que nós, como professores, trazemos em relação ao conteúdo que está sendo colocado. Então, são aspectos que nós instruímos para que o aluno tenha um desenvolvimento dentro daquela técnica, em relação ao corpo dele, em relação à técnica, à metodologia, né, em como aquele corpo está absorvendo os movimentos ou que a mente está absorvendo o entendimento daquilo que está sendo colocado dentro do teatro, tá? E os aspectos informativos são aspectos onde nós trabalhamos aquilo que tem a ver com o ser humano. O comportamento, a disciplina, a atenção, a forma que ele está lidando com aquele conteúdo, ou seja, o uniforme, se ele está chegando atrasado, a frequência dele. São aspectos que nós trazemos como informação para ele levar para toda a vida, né? Seja a criança, seja o adulto, para que ele entenda que ele pode melhorar quanto ser humano, ok? Então, depois dessas avaliações, nós temos no final do nosso semestre, em dezembro, o nosso certificado, tá? Esse certificado, junto com o boletim, junto com o release, né? Aquele cartazinho das apresentações, seja da mostra, seja do espetáculo, todos eles nós incentivamos para que o aluno registre, guarde aquilo ali, porque já funciona como um registro, uma construção curricular. Caso ele queira seguir profissionalmente na área, ou, né, se ele não for um bailarino, um ator, uma atriz, mas quiser fazer qualquer outra dentro da área da cultura, esse currículo, independente da idade, ele é válido, tá joia? Eu sou professora que fui selecionada pelo edital da Funarte. Por quê? Só porque pela minha comprovação eu tenho experiência, eu comprovei que eu tenho experiência suficiente para ser uma professora, para atuar no estado, né, no governo, dentro da área da arte e da cultura. Então, se essa comprovação ela é apresentada, ela já é um registro de toda a sua prática, independente da sua idade, ok? Papai, mamãe, faça um caderninho, um livrinho, vá guardando tudo isso, uma pastinha, para que, mesmo que não seja uma comprovação curricular, né, adiante, lá no futuro, com certeza serão belíssimas memórias para a sua bailarina, para o seu bailarino, para o seu ator ou atriz. E para finalizar, você adulto,
ou papais de juvenil, né, acima dos 7 anos, nós temos a nossa avaliação fisioterápica, tá? Ela é inclusa na nossa matrícula e nós tornamos como obrigatória, porque é uma forma de fazermos toda a nosso acompanhamento em relação àquele corpo, tá? E que às vezes não é só o físico, mas o mental, o emocional também influencia, tá? Papai, mamãe. Então, nós temos toda uma gama de questões que nós precisamos avaliar para fazer esse acompanhamento com o nosso aluno aqui na escola. Nossa, Ludmila, mas é só uma aula de balé, é só uma aula de jazz, né? No caso do teatro, a gente não coloca essa avaliação como obrigatória, tá? Mas fisicamente nós queremos fazer esse acompanhamento. Por que, Ludmila? Porque nós temos um crescimento, né, do nosso adolescente, da nossa criança, do nosso adolescente, e também temos o nosso condicionamento de vida, tá? Nós temos as nossas funcionalidades como adulto. Então nós precisamos entender esse corpo para que lá na frente ele não desenvolva uma lesão, ele não desenvolva algo negativo através daquela prática da dança. Pelo contrário, que a dança seja uma ferramenta para trabalhar aquele corpo. Então, seja uma postura que a gente tem no dia a dia, a forma de alimentar, seja hormonalmente como eu funciono, principalmente as mulheres, tá? Mamães, as meninas que estão na fase de desenvolvimento da primeira ou pós-primeira menstruação. O nosso corpo responde a tudo isso. E mesmo que sejam uma aula por semana, nós podemos ter tanto benefícios pela dança, se a gente acompanha esse corpo, né, na sua individualidade, quanto prejuízos. Tá? Então, nós do Estúdio Movimente colocamos como obrigatória essa avaliação para que a gente tenha somente os benefícios, ok? Ah, já ia me esquecendo. Nós temos no nosso contrato uma cláusula de trancamento de matrícula. Como que funciona esse trancamento de matrícula? Nós colocamos esse trancamento exclusivamente para o período de férias, tá? Esse período de férias, ele funciona como um curso de férias, onde nós trazemos todas as aulas do mês de janeiro, né? Vamos supor que tenhamos 8 aulas. Essas 8 aulas, nós condensamos tudo em uma semana de curso de férias, seja para o adulto, para o juvenil ou para o baby. Essa uma semana nós vamos contemplar vários assuntos diversos dentro da área da arte, da dança, do teatro, tá? E nós colocamos sempre na última semana de janeiro para que todo mundo consiga se alinhar a essa data e não perder as suas férias. Nós entendemos que as férias também são necessárias, né? Essa quebra de rotina para todo ser humano. Então, o que nós pedimos para esse trancamento? Para que você também avise, né? Com 30 dias de antecedência que você vai fazer esse trancamento. Caso você não consiga vir nesse curso de férias em janeiro, ai Lud, eu vou viajar o mês inteiro, ok? A gente vai dar uma paralisada no seu contrato e retornamos em fevereiro normalmente, tá? Agora, caso você tenha algum imprevisto, uma cirurgia de última hora, alguma questão que você vai ficar um longo período sem essas aulas, nós também conseguimos aplicar esse trancamento, tá? Geralmente a gente pede um atestado médico para que a gente consiga fazer esse período de trancamento, tá? No caso de saúde. Agora, outros fatores a gente vai conversando e você vai ter um procedimento para realizar esse pedido por e-mail, ok? Outra questão é sobre o nosso curso de férias. A gente faz um cadastro e ele também tem um certificado, tá, gente? Entrando na questão de comprovação curricular, tá? É um adendo muito legal. E espero que você também goste de participar do nosso curso de férias em janeiro de todo ano. E é isso. Nós temos várias organizações de pequenos eventos,
né, de pequenas coisas do nosso dia a dia, como aula, como curso. E eu espero que você, pai, mãe, nosso aluno adulto, responsável por si mesmo, tenha várias realizações através do nosso curso, que não somente dentro da dança, dentro do teatro, você se sinta capaz, você se sinta realizado, mas que como ser humano, como pessoa, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que você seja cercado do nosso trabalho e que ele seja sempre estimulado para que você seja uma pessoa melhor, ok? Muito obrigada por passar por esse vídeo aqui comigo e assina o seu contrato aí. Espero que a gente tenha uma linda parceria por muitos anos.